nós vamos ouvir alguns testemunhos. Amém, irmão Roberto, por favor. Bom, o meu testemunho, eu tenho ouvido muito aqui, né, que Deus faz muito mais do que nós pedimos. Amém. É difícil às vezes a gente entender isso, mas quando acontece, fica mais fácil. Eu tinha um imóvel para vender, né, e eu tinha um sócio nesse imóvel, eu não podia vender sozinho, então eu estava com 3 dificuldades, né, que era ter a permissão para vender. Nós estávamos numa época que os juros estavam bem altos e tal, e as pessoas estavam investindo em tudo menos em imóvel. Né? E tinha uma outra coisa que eu também acho muito importante, que é a minha ansiedade. Bom, eu fiz um pedido para Deus, nós fizemos, oramos, né, durante praticamente quase 2 anos para vender esse imóvel. E Deus deu para mim 3 graças. Primeiro, né, eu consegui convencer, através de Deus, que o sócio desse imóvel, que não queria vender porque eu queria, se convenceu de vendermos. Segundo, eu fui entender e praticar a minha ansiedade. Ou seja, não é no tempo que nós imaginamos, é no tempo de Deus. Então, em outras ocasiões, né, eu estava morrendo de tanta ansiedade, porque você tem um imóvel para vender, você quer vender. Então, eu também fui treinado para administrar essa ansiedade. E, em terceiro lugar, foi exatamente a venda. Ou seja, foi uma graça de 3 em 1. Né? Eu pedi algo e Deus me deu 3. Né? O convencimento, aleluia, eu entender e aprender, né, e me treinar a administrar a minha ansiedade. Amém, Jesus. E o terceiro, efetivamente, foi a venda do imóvel. Bom dia a todos. Eu vou falar só um pouquinho, porque às vezes falar só o testemunho parece que é tudo fácil. Mas não é isso, não foi isso que aconteceu. Então, eu cheguei aqui na igreja há quase 2 anos atrás, cheia de dívida. Uma pessoa tinha me dado um golpe, eu estava devendo, só desse golpe eu devia R$20 mil, e mais as minhas despesas e tudo que eu tinha que pagar. Então, era muito difícil para mim pagar essas prestações, ser fiel no dízimo. Então, eu cheguei aqui totalmente arrebentada. E eu vinha de outras igrejas, porque eu já tinha 22 anos de igreja, mas eu não entendia o que era pôr em prática as coisas que as pessoas falavam. E eu continuava fazendo tudo errado, eu acho. Mesmo eu agindo certo, mas eu não tinha entendimento nem sabedoria para fazer as coisas funcionarem. E quando chegou aqui, eu decidi que eu ia fazer o certo, independente das minhas condições financeiras. E muitas vezes eu fiquei sem pagar as contas, e largava em cima da mesa e falava para o Senhor, o Senhor fará com que eu pague essas contas, mas eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer tudo do jeito que a pastora fala. E eu vinha fazendo. E aí, as coisas não funcionou de primeira. Não vou dizer para vocês que já funcionou, não. Deus primeiro precisa confiar que você está fazendo mesmo, que você vai obedecer. Especialmente que eu tinha 22 anos de igreja, então eu estava acostumada a ir lá na frente e voltar para trás e começar a agir de acordo com a força do meu braço. E aí eu parei com isso. Comecei a depender de Deus. Então, ou seja, o gás está acabando. Eu tenho que dar o dízimo. Senhor, não deixe meu gás acabar. Mas eu continuava dizimando. E aí, há uns meses atrás, acho que foi o mês passado, a apóstola fez uma reunião aqui e chamou todo mundo à responsabilidade, né? A igreja é essa, eu faço tipo o meu melhor e vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, eu peguei aquilo para mim com uma responsabilidade, um amor tão grande, que eu falei, é isso. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que correr atrás. E ela falava assim, se você está ganhando pouco, o que você vai fazer para você ganhar mais? O que você está disposto a mudar na sua vida para que isso seja uma responsabilidade de todos? E aí eu falei, eu tenho que fazer isso. E eu fui lá,
né, conversei com a minha patroa e ela não aceitava me dar aumento há mais de 4 anos já, sem aumento, sem reajuste, que ela não dava nada. E aí eu falei, bom, e todo mundo falava para mim, mas a sua idade, você está perto de se aposentar, fica aqui mesmo, não está tão ruim assim. E eu falava, meu Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou obedecer. Escolhi, né, ouvi o que a apóstola falou e obedeci. Fui lá, ela não aceitou, né, me dar reajuste nenhum. Ela ficou com a cara de deboche, tipo, esse é o que eu posso pagar. E eu, tá bom, então eu vou ficar aqui até a senhora poder me dar, né, arrumar outra pessoa. E ela não esperava que eu dissesse isso, né? Ela esperava que eu fosse falar, não, mas quanto você pode pagar? Só que eu não falei. Eu fui debochada, né? E continuei. Porque eu estava na fé, eu estava na expectativa do que Deus ia fazer na minha vida. Porque todo tempo eu não olhava porque as pessoas diziam. Porque as pessoas diziam, você está ficando, né? Já está de idade, está difícil arrumar emprego para sua idade. E não está conseguindo. O mercado parece que está bom, mas não está bom. E não é isso, e tal. E eu falei, mas não vou olhar para isso. Eu vou olhar para Deus, vou olhar porque o apóstolo falou. Porque ela falou, é o dobro do que você ganha hoje. Então peça. E eu fiquei naquilo, é o dobro, eu quero o dobro e eu vou conseguir. E fui lá pedir demissão e falei, Senhor, eu vou ficar só 2 semanas desempregada, porque eu preciso descansar um pouco de tudo isso, e depois eu quero conseguir meu trabalho, e o Senhor vai me honrar, em nome de Jesus, na palavra do que a apóstola falou, porque eu estava na fé dela, gente. Era o tempo todo, eu mostrando para Deus, Senhor, eu vou obedecer, porque ela está falando, então eu tenho que ter esse entendimento. E aí eu fiquei nessa fé, fui numa agência, o rapaz não me conhecia direito, não sabia do meu profissional, da minha capacidade que Deus tinha me dado. Então ele tinha uns currículos só de uns anos atrás. E aí eu falei para ele da minha capacidade, do nada apareceu um lugar bom. E ele ligou para mim e falou, Val, tem um lugar que é maravilhoso, mas eu não sei, eu não conheço o seu trabalho. Eu falei, pode confiar, que essa porta foi Deus que abriu para a minha vida. Aí ele falou, eu não vou te pedir o dobro. Aí eu falei, peça. Aí ele falou, Val, você acabou de sair, você está ganhando bem abaixo disso, então a gente não vai conseguir, mas eu vou pedir Y, que é quase o dobro. E eu falei, então tá bom, né? Não quer obedecer, porque eu estava querendo o dobro e de uma certa forma ia ser o dobro, porque era a vontade de Deus para minha vida. E aí quando eu cheguei lá, resumindo, a mulher chamou para fazer o teste, eu fui fazer o teste, aí ela chamou para outro teste, eu falei, ai Jesus, mas eu não vou temer, eu vou continuar confiando. E aí fui fazer o teste, depois do teste ela falou assim, Val, a gente gostou muito de você, todo mundo, que eu pedi para o Senhor adoçar a minha presença, então parece que eu conhecia todo mundo há tempos. E Deus adoçou minha presença de tal maneira que quando eu falei o valor que eu queria, que foi o que a apóstola falou, ore pelo dobro, e aí que eu falei para ela o que eu queria, ela falou, tá bom. Aleluia! Então esse é o meu testemunho, tudo na confirmação do Senhor Jesus e debaixo da graça, da obediência e entendimento. Então quando ela falar, obedeça. Quando ela disser, dê o dízimo, não fique pensando no que você tem em casa para pagar. Pense assim, Senhor, graças a Deus que eu tenho o dízimo para te ofertar, para te dar, para obedecer, para devolver. Então vá com alegria, vai com temor, vai com obediência, vai com sabedoria, porque é dependência de Deus. Eu entendi isso aqui, que a gente tem que estar em dependência. Depender é você não olhar para as suas condições financeiras, você não olhar para as suas necessidades, mas olhar para a misericórdia de Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. Amém. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos. Eu gosto dos detalhes. Os detalhes me encantam. Então, a Meg estava trabalhando a Val estava trabalhando num lugar em que a patroa dela fazia com que ela tivesse que cozinhar para a casa da filha, lavar a roupa lá da cônjuge da filha, não pagava hora extra, ela ficava muitas vezes até tarde no trabalho, era longe, às vezes para voltar, às vezes até chegava atrasada na célula. Então assim, Deus honrou, foi o dobro, não foi só na remuneração, porque hoje ela está trabalhando, vai começar a trabalhar amanhã, dia 25 de maio, o presentão que o Senhor deu para ela, porque amanhã é o aniversário da nossa querida Valdecê. Glória a Deus. Então, às vezes é o que as pessoas falam, não, você está com idade, não, o mercado de trabalho está difícil.
Só que quem nos sustenta e quem provê é Deus. Então, por muito tempo ficou em função das vozes humanas e do cenário, né? Com medo disso, e se sair, e se eu não conseguir, e se o salário não for igual? 4 anos sem reajuste, 4 anos sem promoção, sem receber hora extra, sendo praticamente explorada. E Deus, a partir do momento que ela tomou a decisão, em fé, obediência, Deus deu o passo, Deus se manifestou. O mar vermelho abriu e veio restituição sem medida em todas as esferas. Tem pessoas cristãs na casa, todo mundo foi favorável, as pessoas gostaram dela, é perto, o horário de trabalho é fechado. Se necessário ficar até mais tarde, eles pagam hora extra, nem para encrencar com uniforme e cabelo. Então, assim, Deus atuou de uma maneira extraordinária, portentosa. É a fé, é a obediência. A Valdeci tem sido fiel a Deus nos seus compromissos, participa da intercessão, está aqui fazendo o evangelismo. Deus honra a quem honra. Então, amados, não tenha medo. Dê o passo em fé, em obediência, que a manifestação de Deus na sua vida vai acontecer. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Meg. Quando eu estava fazendo a minha devocional e caiu o Salmo 107:1 que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e misericordioso para sempre. Pode ser nos pequeninos detalhes ou naquela grande bênção, né? A gente ouviu agora como Ele é bom, né? Então o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu disse aqui alguns meses atrás que Deus disse para eu parar de trabalhar e cuidar do papai. Para mim não foi muito fácil não, porque aí eu ia depender dele totalmente, né, financeiramente. E eu não queria isso. Mas aí Deus foi trabalhando no meu coração. Ele só tem você, ele só tem a mim, você é a única filha. E eu me vi assim numa responsabilidade muito grande. Passei a ser a mãe e ele o filho. Afinal, quando nossos pais envelhecem, né, a responsabilidade é dos filhos, né? E eu sou filha única. O tempo foi chegando, a idade foi chegando e eu não conseguia falar com ele, né? E porque lá é muito distante, como eu falei. Então o telefone lá não funcionava e eu ficava desesperada. E eu disse a Deus: Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? A gente tem que vender essa casa. Aí tem uns 2 anos que eu coloquei a venda, ficou um ano na imobiliária e nada, porque o lugar é ruim, o lugar é distante, a casa é antiga, é muito grande, o quintal, a área é bem grande, mas não é valorizada devido à localização. E o que eu queria dizer para os irmãos, 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, quando ele foi para minha casa, veio para minha casa, eu quis alugar a casa para uma pessoa que mora lá na rua. E ele não deixou, né? Ele não deixou, passou um tempo, a gente continuou indo de 6 em 6 meses. Aí chega lá, o quintal da casa tá cheio de mato. Aí tem que ir atrás de uma amiga que dirige, você pode ir, tal, pago para gasto com a gasolina, gasto com a limpeza dos matos, gasto com a alimentação, gasta muito, né? E eu falei: pai, não dá mais, não tem condição. E aí eu estava lá com ele em Itaém, já procurando o corretor, e conversei com a moça que queria. Simples: se você tivesse alugado para mim naquela época, sua casa estaria em ordem, né? Aí eu comecei a orar: Senhor, isso é algum sinal? E de repente ela falou assim para mim: quanto você quer de aluguel? Lá são 2 casinhas humildes, uma em cima e uma embaixo, né? Tipo sobrado. Aí eu disse, o corretor daqui da rua disse que era de 500 a 600 a de baixo. Aí ela disse: mas a casa de baixo é muito pequena para mim, porque ela tem 2 meninas e um menino, né? Aí o marido dela pegou e falou assim para mim:
Marguerite, quanto que você quer pelas 2 casas? Aí eu falei, bom, seria mais ou menos 1.200, né? Você faz 1.000? Falei, faço, pode ser 1.000. Só que tem o IPTU. Em São Paulo, quem mora, paga. Então, ficaria 1.300. Fechado. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui alugar a casa lá. Dia 7 cai a primeira mensalidade, né? De novo, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e é misericordioso. Aleluia. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos.